Muito bem, vamos lá, né? Porque não é só português que cai no seu concurso, também cai matemática, não é mesmo? E dentro do assunto de matemática existe um assunto chamado de estatística. Ah, não, estatística é muito difícil. Realmente é muito difícil, mas você não vai virar estatístico, né? Você só quer passar em concurso. Então vamos lá ver questões fáceis, né, de prova de concurso que cobra esse assunto de estatísticas. Olha aí, essa prova aí da Setup, Banca Setup, vamos resolver aí cada uma dessas questões. Vamos primeiro para a questão 21. Observe o rol de pontos obtidos pelos 12 primeiros colocados em um concurso. E aí você tem uma sequência de números aí. Assinale a alternativa que indica os valores da moda e da mediana calculadas nesse rol de pontos. Pessoal, não tenha medo dessas palavras. Moda e mediana é a coisa mais fácil do mundo, de verdade. Primeira coisa que você tem que fazer é organizar essa sequência aí numa sequência crescente ou decrescente. Mas se você reparar bem, 85, 80, 80, 72, 70, 69, 65, 65, 65, 55, 52 e 52 já está numa ordem decrescente, não precisa nem arrumar. Confere apenas quantos números tem ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 números ao todo. Ah, tá bom, já estava dizendo lá em cima que tem 12 números, preste atenção. Então, pessoal, não tem segredo, tá? Vamos logo começar com a moda, porque a moda é a coisa mais fácil do mundo. Presta bem atenção, ó. Média, moda e mediana são 3 medidas de posição, ou seja, como elas têm o posicionamento dos elementos dentro de um rol numérico. Essas medidas são utilizadas pela estatística, que é a parte da matemática que nos permite coletar dados com base em métodos específicos, tendo em vista conferir-lhes uma interpretação. Pessoal, quando falar em média, você só tem que saber se é média aritmética ou média ponderada, tá bom? Média aritmética nada mais é do que somar todos os números que você tem e dividir pelo total, tá bom? Média aritmética, você soma todos os números e divide pelo total. Se falar em média ponderada, é praticamente a mesma coisa, só que em vez de você ficar fazendo todos os números repetidos, você vê quantas repetições tem e multiplica. É o que a gente chama de peso, né, ou frequência. Então, média ponderada só porque tem os pesos, sabe? Lá na sua avaliação você tinha a primeira avaliação valia 1, segunda avaliação 2, terceira avaliação 3, quarta avaliação 4. Aí você multiplicava a sua nota pelo peso, né? E somava tudo e dividia pela soma dos pesos. É a mesma coisa que média aritmética, só que você multiplica pelo peso, tá bom? Multiplica o valor pelo peso, que é a quantidade de vezes que ele aparece, e divide pela soma dos pesos, tá bom? Isso é média. Mas a nossa questão estava falando de moda, então, sem fazer nada, você observar aquela sequência que está lá na questão, você vai ver que o número 65, ele é o que mais aparece nessa sequência, ele aparece 3 vezes. Então já está respondido, a moda é 65, acredite. Chamamos de moda o elemento que possui maior frequência no rol, isto é, aquele que aparece mais vezes. Então você vai lá e já sabe que a resposta tem que ser a letra B ou a letra C. Depois ele pediu mediana. Mediana é o número que está no meio. Nada mais, pessoal. Mediana é o número que está no meio. Como nós já vimos, tinha 12, né? Vamos supor que tivesse 13. Se tivesse 13 elementos, você olhava para a sequência e sabia qual era o número do meio, tá bom? Era só pegar o número do meio, esse seria a mediana. Mas como tem 12, você vai fazer o seguinte, ó, divide no meio. 5 para um lado, 5 para o outro lado, vai ficar 2 aqui no meio, não é verdade? Ó, o 69 e o 65. O que é que você vai fazer então para achar a mediana? Coisa mais simples, ó, soma e divide por 2. Soma e divide por 2. Veja bem, pessoal, só vai fazer isso porque tem número par, né? Tem 12. Se tivesse 13, teria um cara exatamente no meio, certo? 6 para um lado, 6 para o outro e o cara no meio. Era esse que seria a mediana. Mas como tem 12, você põe 5 de um lado, 5 do outro, pega esses dois do meio, soma e divide por 2. Resposta 67. Então é muito fácil, você já vai ver lá a sua resposta. Ó. Letra C, a moda é 65 e a média é 67. A média não, a mediana. Se fosse para calcular a média, você já sabe, né? Soma todos esses números aqui e divide por 12, que é a quantidade total.
Beleza, pessoal? Isso é muito, muito fácil mesmo, não tem segredo, muito tranquilo esse tipo de assunto, tá bom? Olha só, se você tivesse uma outra sequência aí, ó, 2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8, você saberia me dizer qual é a moda? Ora, a moda é só você olhar aqui, ó, quem repete mais vezes é o 2, 1, 2, 3. E qual seria a mediana? Vamos ver rapidinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem um total de 10 números, então é par, né? Então você faz o seguinte, ó, deixa 4 de um lado, tá aqui até esse 3. 4 do outro lado, então você vai ficar com 3 e o 5 no meio. O que é que você faz então? 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4, seria a nossa mediana. Tá bom? Olha aí, ó. Muito fácil, né? É isso aí, pessoal. Nós vamos fazer várias questões de matemática, vamos resolver essa prova todinha, pouco a pouco. Acompanha com a gente aqui, ok? Valeu!